Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e você que já é inscrito já sabe, já deixa o like, você que não é já sabe, se inscreve e ativa as notificações também para você saber quando a gente lançar um episódio novo. Porque hoje eu vou falar com você que gosta de emoções fortes, você que gosta de volatilidade, porque tem um setor na bolsa que é sempre a grande promessa, e aí ele vai lá e dispara, e sobe, cotação de empresa ali batendo topo, só que aí de repente a gente passa por um momento de instabilidade, e esse setor é o que geralmente mais despenca. E aí é tudo só promessa. Mas se você gosta de emoção, então para você esse episódio vai valer muito, porque a gente vai falar de varejo. Se você quer saber um pouco mais do setor, fica comigo até o fim, porque eu conversei com o Fernando Ferrer da Empíricos, e ele vai dar um panorama geral aí do que foi, o que é e o que será do varejo, depois da vinheta. Estou aqui com o Fernando Ferrer, lá da Empíricos. Fernando, que é analista do setor de varejo e do setor de saúde também. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Fabrício, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. Espero conseguir ajudar vocês aí hoje. Poxa, vai ajudar pra caramba, né? Porque tem muita gente que ouve a gente aqui que gosta do setor de varejo, né? Consumidor todo mundo acaba sendo, né? Mas as dúvidas elas são muito grandes sobre esse setor e é o que a gente vai falar hoje, né? Com foco específico no varejo, esse episódio. E eu já queria perguntar para você sobre o cenário que a gente está vendo, né? De Selic a 13,75. Já vai desde agosto do ano passado a gente está nesse patamar. Né? O cenário de inflação no mundo, Estados Unidos principalmente, que influencia bastante aqui. Então, como que as varejistas são impactadas e o varejo ele suporta esse cenário por muito tempo, porque a gente viu balanços não muito bons, o varejo sofre muito nesse cenário. Então, como que o varejo ele vai se comportar com esse cenário, Fernando? Não, legal. Assim, acho que é uma tríade aqui, você comentou dois, eu vou botar mais um, que é muito ruim pro varejo como um todo, tá? Mas, obviamente que depois a gente tem que pensar setorialmente, dentro do varejo tem empresas mais focadas em alta renda, outras mais baixa renda, ou então até o tipo de produto, isso influencia bastante no desempenho dos papéis, tá? Mas deixa eu comentar um pouco sobre esse cenário que você traçou, né? De fato, a gente está com um juro bastante alto no Brasil, no mundo como um todo, né? 13,75 e mesmo que exista aí uma pressão política para que o Roberto Campos Neto baixe o juro, é muito difícil que ele consiga baixar de forma estrutural e de uma forma ampla, né? Assim, vamos dizer, abaixo dos 2 dígitos, dado esse cenário complicado que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Em termos de inflação, também é um fator curioso, né? Embora a inflação já tenha cedido bastante daquele patamar mais estressado do final do ano passado, fato é que ela está acima de 5% já tem bastante tempo também, né? Então, se ela está abaixo de 6 a 6 meses, ela está acima de 5 a 6 meses. Então, a gente tem encontrado a economia brasileira tem aquela inércia inflacionária, né? Então, a gente tem encontrado essa inércia inflacionária que dificulta a inflação ceder no Brasil. E, obviamente, que aí chega nessa tríade que eu comentei no início, corrói o poder de compra da população, né? A gente sabe que os dissídios, né, quem está conseguindo ter algum aumento salarial, né, via dissídio que normalmente é abaixo da inflação. E a inflação, quando a gente fala inflação, a gente fala de uma cesta, mas a inflação de alimentos ela foi mais alta do que a inflação, do que o IPCA. A inflação médica foi mais alta do que o IPCA, né? Então também acho que tudo isso tem que levar em consideração e fato é que está havendo sim uma perda de poder de compra da população. Além disso, existe um comprometimento grande de renda por conta de juros de empréstimos, né? Que as famílias tomaram empréstimo aí nesses últimos anos, né? Quando a gente estava com uma Selic a 2, você consegue tomar um empréstimo e você consegue ir pagando aí com o passar do tempo, né? Agora com uma Selic em 14, né, arredondando, por bastante tempo, o comprometimento de renda fica muito grande e faz com que a inadimplência aumente, né? Então, eu acho que quando a gente junta tudo isso,
o cenário não é um cenário legal para as varejistas, tá? Sim. E aí, falando das varejistas, as que estão na bolsa, né? O investidor vai olhar muito para elas e olha muito cotação. E a gente viu que no ano passado teve uma correção muito grande já no preço das varejistas. Você acha que isso já chegou no fim ou ainda tem mais correção ainda para ser feita? É, legal, eu acho. Primeiro, deixa eu pontuar, né, essa diferenciação das varejistas, e aí eu chego nesse Uhum, ponto que você perguntou. É, então, como eu tinha comentado, né, você tem as varejistas voltadas para classes mais baixas e outras voltadas para classe mais alta. As para classe mais alta, naturalmente, elas conseguem ter um poder de preço melhor, né? Porque no final o rico, o super rico, ele tem menos sensibilidade à inflação, né? Então, se a gente for pensar até em prioridade de alocação de recursos, quando a gente pensa aqui nas nossas carteiras, a gente acaba indo para esse lado de empresas ou que varejistas que atuam em setores bem resilientes, por exemplo, um varejo alimentar, ou varejistas voltadas para essa classe mais alta, que no final conseguem repassar preço, ou até que conseguem também mudar sua estrutura de custo. Então, o que eu estou dizendo com isso? Vamos pensar numa Arezzo, né? Então, o couro bovino, ela, ela utiliza o couro bovino para os seus produtos. O que que ela pode fazer? Ela pode trocar de couro. Ela pode usar o couro de um outro, de outro animal que esteja com preço melhor do que o couro bovino, porque ela desenvolve os produtos internamente, né? Então, com isso, ela tem flexibilidade de produção, tá? Então, esse tipo de varejo acaba conseguindo surfar melhor esse cenário ruim que a gente descreveu. Por outro lado, o varejo para classe mais baixa, ou então o varejo de e-commerce, uhum, acaba sofrendo um pouco mais, justamente por esse comprometimento de renda que eu comentei, pela inadimplência, é, ou então bens de bens duráveis, né? Por exemplo, você que já falaram bastante sobre Americanas, obviamente que com a recuperação judicial você vai ter é, um fluxo saindo de Americanas indo para outras empresas, por exemplo, Via Varejo e Mercado Livre. Mas mesmo assim, no caso de Via Varejo, é, o consumo de bens duráveis, eu não acho que ele vai ser sustentável de uma forma, não vai crescer de forma sustentável. Por quê? Por conta desse cenário que a gente está comentando, né? Não são produtos de compra recorrente, né? Você não compra uma geladeira todo mês. Você comprou na pandemia, você vai comprar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, para varejista de e-commerce e para essas de mais baixa renda, eu acho que o cenário fica um pouco pior. E aí o que você tinha comentado, perguntado sobre se dá para piorar, né, alguma coisa uhum, assim nesse sentido, sim, é, o que que eu acho? Né? Saiu os parâmetros, né, do arcabouço fiscal, que vai ser enviado para o Congresso agora quinta-feira, e ainda tem ajustes a serem feitos. Mas o que a gente tem hoje é que e até o que o Haddad comentou, né, que ele não busca criar novos impostos e não busca aumentar a alíquota de impostos antigos. uhum, Então, como é que você vai aumentar a arrecadação em 150 bilhões de reais, né? Como é que você faz? Retirando benefícios. Então, alguns setores possuem benefícios que vão ter que ser revistos. A gente sabe que alguns são mais difíceis. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Vai ter uma discussão enorme aqui e vai demorar anos, eu acho, até conseguir ajustar esse ponto. Mas algumas varejistas, por exemplo, tem o Lei da Moda, né, uhum, que você tem um benefício fiscal ali. É, então, nesse caso específico, pode ser um pouco mais sensível e a gente está fazendo um trabalho interno aqui para verificar quanto de lucro a empresa perderia caso esse benefício fiscal caia. Tá? Então, é um exercício minucioso que você tem que fazer, e isso vai, com certeza, impactar algumas empresas. Tá? Então, acho que tem esse ponto a mais aí que surgiu nessa semana para a gente ficar de olho na hora de alocar nossos recursos nas varejistas.
E nas empresas como um todo, né, para ser, né, justo. Tem que prestar atenção em bastante detalhe, né? E é um setor bem grande aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de varejo, geralmente as pessoas vão pensar mais na Magazine Luiza, na Via, né? Até em Americanas também, mas é um setor, como você falou, tem várias empresas e cada uma está localizada num ponto, né? Você falou da Arezzo, da Schutz, aí tem outras como a própria Via, a Magalu, que vão só comercializar, não entram na produção, né? Olhando só um pontinho específico que é sobre as dívidas. Dessas empresas que estão na bolsa, Fernando, quais estão com a dívida mais controlada e vão acabar sofrendo, em outro ponto que você comentou, mais na venda de um produto com um valor agregado mais caro, né, que não se vende sempre, uma geladeira, fogão, essas coisas. Quais estão com a dívida mais controlada e vão sofrer um pouquinho só nesse segundo momento? Tá. É, aqui eu vou falar dentro do meu universo de cobertura, uma que eu gosto bastante, e ela é caixa líquido, né? Então ela tem mais caixa do que dívida, é Vivara. Uhum, Então a Vivara é varejista de joias, é, ela tem um modelo, né, de um omnichannel ali online e offline bem definido. Pela compra de joias ter um item mais presenteável, você não compra todo dia, né? Então você não tem muita noção de preço. E tem até uma questão muito interessante, que quando o ouro sobe, não necessariamente a demanda por joia cai, porque a sensação do consumidor é que aquele produto ele tá realmente mais valioso, né? Eu tenho um produto mais valioso. Então isso eu acho muito interessante da Vivara. E outra coisa muito importante é que ela tem uma produção verticalizada. O que que significa isso? Ela tem os benefícios na Zona Franca de Manaus, tá? uhum, Então não dá para fugir muito, né? Se a gente for olhar, acho que empresa por empresa aqui no Brasil, várias vão ter benefícios, né? Acho que a grande maioria, mas ela tem a produção própria. Então, o que que acontece? Se ela percebe que o consumidor está ficando um pouco mais sensível em relação a preço, ela pode diminuir a quantidade, né, o volume de ouro que ela bota naquele determinado produto, uhum, né? Ou ela pode mudar a geometria daquele produto. Então, com isso, ela consegue atender melhor a demanda, mantendo suas margens, tá? Então, acho que uma forma interessante de pensar uma empresa que é resiliente, né, um item presenteável, é, e tem com uma dívida bastante controlada, tá? uhum. Então, também acho que sofre bem menos nesse cenário que a gente descreveu. Uma outra também é a Arezzo, tá? A Arezzo também tá com uma dívida bem mais controlada. Sim. E as que não estão controladas, as que podem começar a ter um pouco mais de problema com a dívida, com as dívidas que elas têm agora, quais são? Tá. É, bom, assim, acho que o caso de Marisa, né? Acho que tá bem na boca do povo. é, a empresa está num turnaround aí há bastante tempo e realmente não conseguiu executar esse plano aí. Então acho que ela vai ter bastante dificuldade. Americanas também, né? Nem se fala. É, Via Varejo. Acho que Via Varejo tem um problema grande. Uhum. Inclusive, esse final de semana ficou divulgado aí, né, a troca de CEO, né? Então, o Roberto Fulkeberg, que estava há 3 anos e meio na companhia, fez um bom trabalho, dado a dificuldade de cenário, né? Porque no final não adianta você ter uma empresa muito redondinha, mas se o cenário está muito ruim, você vai acabar sendo prejudicado, né? E a Via tem problemas ali, acho que estruturais, que ele tentou ajustar, mas enfim, acho que o resultado ainda deixou a desejar, e ela fez uma troca que foi até surpreendente para o mercado, trazendo o CEO da Movida. Então acho que ali tem um problema que eles precisam endereçar. E além disso, aqui eu não acho que é um problema porque a empresa não é muito endividada, mas é pelo timing. Seria Carrefour, né, que é um varejo alimentar. Ela tem 14 bilhões de dívida para vencer em 12 meses, né? Então, assim, esse cenário que a gente descreveu, que já é um cenário ruim para mercado, se a gente somar o evento Americanas, o evento Light, o evento Oi, fez com que o spread de crédito aumentasse. Então, as empresas que estão conseguindo emitir dívida hoje estão tendo que emitir um custo mais caro e a um vencimento mais curto. Então, assim, embora a Carrefour seja uma boa empresa, ela tem grande parte da dívida, né? Então, 14 bilhões vencendo em 12 meses
pode ser que ela encontre um pouco de dificuldade nesse processo de negociação, e também tenha que aumentar o custo da dívida, né? Então acho que pode ser que tenha um mau humor do mercado em relação a esse fato. Certo. Você comentou muito bem de algumas empresas que têm a produção verticalizada, né? Você falou dos benefícios, né, de ter um pouco mais de controle. Tem algum outro benefício dessas empresas mais verticalizadas? E tem alguma delas que você está olhando com mais carinho hoje, pensando num cenário positivo? Tá? Assim, o varejo hoje, por conta desse cenário mais difícil, a gente tem sido bem criterioso, tá? Então, assim, quando a gente investe, são pouquíssimas empresas, tá? E eu acho que o benefício da produção vertical é justamente isso, né? Você controla desperdício, você controla melhor seus custos, ah, você tem um conhecimento melhor da cadeia de produção, né? Então, um exemplo de uma empresa que não está no varejo, mas que se beneficiou bastante com a guerra da Rússia e Ucrânia, foi a WEG, né? O que aconteceu ali? É, uma vez que teve a guerra e você teve problemas na cadeia de suprimento, a Siemens e a GE e algumas concorrentes dela não conseguiam trazer produtos da China e de outras localidades para juntar na sua fábrica e terminar a produção daquele produto. A WEG, como ela tem tudo interno, ela conseguiu de uma forma melhor atender os clientes. Então ela ganhou bastante participação no mercado e andou super bem no ano passado, tá? Então assim, embora não seja no varejo, só para dar um exemplo de uma empresa que Uhum. se beneficiou na prática dessa verticalização. É, e aí, passando para o varejo, acho que Vivara tem esse benefício. A Arezzo, embora a produção não seja dela própria, ela tem parceiros até exclusivos, né? Então, o que acontece? Você, ali na época da pandemia, ela auxiliou o parceiro dela para ele sobreviver, né? Naquele momento mais difícil. E aí, hoje, né? Passado esse maior turbilhão aí, eles também auxiliam a companhia. Então, se ela precisa de mais de prazo, eles concordam. Olha, eu preciso de um lead time melhor, né? De tempo de fabricação ali melhor. Eles fazem. Então, existe uma parceria mesmo ali envolvida que eu acho que traz um benefício ganha-ganha para as companhias. Certo. E aquelas empresas, falou das que você olha com um pouco mais de carinho agora, aquelas que você quer distância, Fernando, quais são? Você quer ver bem longe? Bom, acho que a gente vê longe. Eu acho que são as de varejo focada mais baixa renda, tá? Então, C&A, Marisa, C&A, Marisa, o que mais? Uma, as que estão sofrendo disrupção por parte das chinesas. Isso aqui eu acho que é um ponto muito interessante. Saiu um estudo falando que só o que é transacionado pela Shein no, no Brasil, né, Shein e Mercado Livre somados, a soma dessas vendas é maior do que da Fit, Renner, Grupo Soma, Arezzo, Guararapes e C&A. Então, de fato, a Shein veio para revolucionar o mercado brasileiro, né, de venda de vestuário online. É, com uma experiência boa de usuário, tá? Eu até já testei e é meio gamificado, então você vai brincando ali, você tira foto, você faz o review, um preço muito em conta. Existe uma discussão dessas varejistas sobre impostos, porque no final a Shein paga muito menos imposto do que elas. Mas enfim, é uma discussão que vai estar tendo, enquanto isso a Shein vai ganhando muito mercado dessas companhias, tá? Então qualquer companhia que está exposta a um segmento que pode ser disruptada pela Shein, eu também tomaria cuidado, tá? Então eu falei um pouco dessas aí. Acho que via varejo por a questão por essa pela questão de bens de capital que eu comentei, né? E a questão da dívida, e essas outras, C&A, Marisa, enfim, por conta e até lojas Renner, né? Por conta da disrupção da Shein. Existia até uma dúvida, o quanto que a Shein poderia
roubar de mercado desse varejo, às vezes um pouquinho mais premium e tal. Mas a verdade é que os estudos mostram que eles acabam compreendendo uma grande parte das classes sociais, porque de fato é uma experiência legal ali de compra. Uhum. Na sua visão, aproveitando esse tema que você puxou das concorrentes internacionais, o que que ameaça mais as varejistas brasileiras para esse público que você comentou mais baixa renda? São essas concorrentes internacionais ou a nossa política aqui, o fato dos juros, né, estarem altos há muito tempo, a inflação, o que que afeta, o que que prejudica mais as nossas varejistas? Olha, eu acho que é uma combinação desses fatores. Hum, É difícil dar uma com precisão qual seria o fator que mais impacta, tá? Mas é que eu acho que cada uma pega de um jeito, né? Então, hum, eu quero dizer, grande parte dessas varejistas elas têm a financeira junto, porque a financeira acaba sendo um auxílio pro motor ali de venda de vestuário, né? Então, eu tomo um crédito na loja Renner e já compro ali o meu produto na Renner. É, por um lado, com a Shein, né, entrando ou qualquer outra chinesa, você reduz a venda ali do varejo, e a questão do juro, da inadimplência, reduz a capacidade dessa pessoa de tomar crédito, né? Então você tem um ataque em vários lados para as varejistas. hum. Tem alguma coisa que, na sua visão, que as varejistas aqui poderiam fazer para poder se proteger, pelo menos desse ataque o de fora, né? Ataque entre aspas, né? Mas dessa concorrência estrangeira? Uhum. É assim, o que elas têm buscado é uma conversa com o governo para regularizar a situação das chinesas, Uhum, né? Então, até a Luísa Trajano tem sido bem enfática em relação a isso, né? Porque não dá para você pagar 34% de imposto e ter um concorrente que paga zero, né? Então, mas a gente sabe que isso demora, né? É uma questão política, isso é demorado. E aí uma outra estratégia que eu enxergo, assim, você trazer mais oportunidades de fidelização do seu cliente, né? Então, com isso, você consegue atrair mais ele e aí ele deixa de consumir no concorrente. É, eu acho que seria um pouco por aí, assim. E talvez você escalar um pouco na nessa pirâmide, né? Então, em vez de você ficar muito na baixa renda, você tentar ir subindo, porque no final, embora a alta renda consuma Shein também, ela consome bem menos, né? uhum. Então você consegue trazer tentar trazer um pouco mais de resiliência aí ao business. Certo. Você comentou da Luísa Trajano. Falou Luísa Trajano, a gente lembra Magazine Luiza, né? Não tem como. E nesse ano, a cotação de Magazine Luiza, ela deu uma boa oscilada, né? Se a gente for pegar o mês de janeiro, ela chegou a ter uma valorização que beirou 75%, né? Também muito em função do que aconteceu em Americanas, né? A gente sabe que teve essa puxada aí para cima. Só que hoje ela já foi corrigida, né? E a cotação ela está com uma valorização ainda, desde o começo do ano para cá, de 25%, que é uma boa valorização, mas pô, 75 para 25 tem uma baita de uma diferença. Né? Você enxerga que especificamente para Magalu, que chama a atenção de muitos investidores, é um ano de muita volatilidade ainda ou já aconteceu o que tinha para acontecer, agora é mais sombra e água fresca? Tá. Não, eu acho que essa volatilidade ainda vai persistir, né? E eu acho que assim, a gente tem que lembrar que o mercado sempre exagera, né, para os dois lados. Então, essa valorização que você comentou foi muito em função do evento Americanas, né? Depois o mercado viu, nossa, eu estou exagerando aqui. Eu já estou colocando no meu modelo que que a Magazine Luiza vai roubar uma participação relevante de mercado da Americanas, que na verdade eu não sei se vai acontecer, como vai acontecer, em quanto tempo vai demorar, né? Então houve depois acalmou os ânimos nesse sentido. E depois a gente teve a divulgação do resultado da própria Magazine Luiza que veio muito ruim. Obviamente que não contempla ainda o cenário Americanas, porque Americanas foi em janeiro, né? Mas o quarto trimestre não foi bom para Magazine Luiza, mostrando esse cenário ainda desafiador, persistente, tá? Então, e como virou um papel que a cotação ela é barata, virou um papel mais de especulação, né? Então, eu vejo uma volatilidade grande aí dele para frente.
Show. Bom, é o que pode esperar, né? O varejo como um todo esse ano, né? Agora tem uma empresa que caiu no gosto, né, dos brasileiros aqui, não é uma chinesa, também não é uma brasileira, né? É uma estrangeira, mas que a gente costuma usar com muita frequência, que é o Mercado Livre. Você pode explicar um pouquinho o Mercado Livre como um todo aqui? Futuro, presente, o cenário dele e o que pode esperar, a gente pode esperar dessa empresa, que se a gente for olhar, concorrente dele aqui, a gente teria até a Amazon, né? Só que a Amazon, por incrível que pareça, não teve a mesma adesão aqui ainda como o Mercado Livre teve. Então, o que a gente pode falar sobre o Mercado Livre, Fernando? Tá? O Mercado Livre, eu já tive várias interações com eles, inclusive com o fundador, assim, e é muito legal porque eles têm uma cabeça realmente diferenciada, né? Ah, a companhia, ela é focada no 3P, né? Ou seja, no seller, ela não tem estoque próprio, ou quando tem é muito pouco, tá? Isso é um diferencial muito grande para ela. E ela tem investido durante muitos anos em logística. Então, antigamente, ela dependia bastante dos correios para fazer as entregas dos produtos. Então, demorava, era custoso, era uma experiência ruim pro cliente, né? Então, a proposta de valor dela não era tão legal. Com o passar do tempo, ela investindo cada vez mais dinheiro em centro de distribuição, malha logística, em avião, tem avião de entrega. Com isso, a proposta de valor ficou muito melhor, né? Então, você consegue entregar em 24 horas, com frete grátis, é, até indo para a parte de mercados, né, que é uma entrega muito mais difícil. Então, o que o Mercado Livre tem feito, ele tem aumentado bastante o sortimento de produtos, melhorado muito a experiência de consumo. Eu acho que no final, assim, o varejo, para você fidelizar, porque o produto é o mesmo, né? Ah, vou comprar uma bicicleta, é a mesma que vende na Magazine, é a mesma que vende no Mercado Livre, é a mesma que vende na Via. Então, assim, como é que você diferencia? Assim, dá uma experiência única para o consumidor, né? Então acho que eles têm conseguido fazer isso muito bem e com o passar do tempo eles vão agregando mais é, coisas à estrutura, né? Então hoje tem toda a parte financeira ali, né, embutida. Então com a parte financeira eles conseguem dar crédito para o vendedor, para o seller, Uhum. conseguem dar crédito para o consumidor, né? E a cada vez que você usa mais, você ganha pontos lá na estrutura, que você tem mais benefícios. Então você faz um modelo que estimula o cliente a consumir mais o, o produto, né? Consumir mais a plataforma Mercado Livre, o que é muito legal. E acho que aquele estigma que tinha, que era uma plataforma de pirataria, né? Existia um pouco isso no passado, isso acabou, né? O que que eles têm feito? As varejistas perceberam que é legal você ter uma loja oficial dentro do Mercado Livre. Então, por exemplo, você pode comprar Nike pela loja da Nike no Mercado Livre. Por quê? Porque é um site que tem audiência grande, né? Existem estudos que mostram que o brasileiro, quando vai comprar uma camisa, ele não fala, não bota assim, olha, quero comprar uma camisa branca da Nike. Não, ele quer uma camisa branca. E aí ele usa o Mercado Livre é quase um Google para ele, porque ele sabe que ali existe uma curadoria, tem diversas marcas para ele, e os preços normalmente são muito atrativos, tá? Então, essa estrutura de plataforma fez com que eles ganhassem muito cliente, né? E eles têm o mix de produtos dele é muito grande. Eles não são focados só em eletrodomésticos, por exemplo. Eles têm de meia até geladeira, né? Uhum. Vendem até carros, né? Se for ver, hoje o Mercado Livre tá vendendo carro chinês até. Você consegue comprar através da plataforma. Então, eles têm uma Isso, baita, isso é bem interessante. eles têm uma baita abrangência, né? Então, de verdade, o Mercado Livre, a parte das entregas, né? Até no passado a gente ouvia falar, pô, a pessoa comprou às vezes um celular, veio uma pedra, né? De compras online. Então tinha esse receio. Hoje em dia, né, isso daí já caiu por terra e realmente tomou conta de mercado. Onde você vai, você vê um caminhãozinho, você vê uma van, uma vanzinha amarela do Mercado Livre, né? E sabe uma coisa muito interessante, Fabrício? O que que eles fizeram, né? Existe uma dúvida, né? Se o e-commerce que não tem, que a empresa, né, que não tenha
a loja física, como é que ele vai fazer essa entrega rápida, né? Existe sempre essa dúvida. O que eles fizeram? Eles habilitaram lojas ao redor do Brasil que topassem receber esses produtos para fazer esse last mile. Então, o que eu estou dizendo, vamos supor que você não tem um porteiro no seu prédio. Aí chegou o caminhão do Mercado Livre para entregar lá, você não estava em casa. Eles deixam na papelaria ali na sua quadra. Uhum. Porque se eles voltarem com esse produto para o centro de distribuição, é muito custoso. E aí você dá uma embaralhada geral na malha logística. Então, e para o consumidor também, né? Se você, olha, preciso postar um negócio no Mercado Livre. Você não precisa ir nos Correios. Você pode ir na loja aqui da sua esquina. Então são várias lojas já credenciadas e cada vez mais eles vão credenciando mais lojas, o que faz com que esse gap que a gente achava que eles tivessem, né, de não ter loja física, na verdade, essa dúvida deixou de existir, né? Eles conseguiram arrumar um caminho menos custoso, né? Porque você não precisa construir uma loja e bastante interessante. E aí uma outra coisa, se a gente for para pensar, ele tem que agradar o cliente final, mas o vendedor também. Como é que ele faz para agradar o vendedor? Vamos supor que eu sou um pequeno vendedor aqui. E aí eu não tenho muito estoque, lugar para botar estoque, o produto é grande, aí atrapalha aqui o meu funcionamento aqui da empresa. Você pode deixar no fulfillment deles, né? Então você estoca no centro de distribuição do Mercado Livre, né? Você, obviamente, existe um preço para isso, mas então a questão de segurança, questão de espaço, questão de tempo de entrega, tudo isso é resolvido Uhum. por um preço justo, né? Então também faz sentido esse tipo de abordagem e tem agregado bastante valor, por isso, né, que eles viraram esse grande colosso aí, vai. Pois é. Agora aí para o investidor, Fernando, a gente está falando aqui dos benefícios, né, vantagens que eles conseguiram fazer com o mercado, mas e para o investidor? O cara que está lá na bolsa e quer só comprar o ativo. E aí, Mercado Livre faz sentido? É, essa é uma pergunta que a gente se questiona bastante, tá? Hum, Porque, como você bem comentou, né, uma boa empresa é diferente de um bom investimento, hum, né? Então, assim, as características aqui, qualitativas de Mercado Livre, são ótimas e eu acho que ela vai roubar bastante mercado de Americanas. Mas em termos de investimento, a gente tem bastante dificuldade de encontrar uma boa margem de segurança. Por quê? Porque hoje, ela, na nossa opinião, ela já precifica um crescimento e uma evolução da plataforma muito acelerada. Então, hoje eu não me sinto confortável de sugerir, né, a compra de Mercado Livre, porque eu acho que eu vou ter uma pequena margem de segurança. Se tiver algum probleminha ali de execução, os papéis vão sofrer, né? Assim, vale lembrar que ao longo da história, nesses últimos anos, eles têm sido quase impecáveis nessa execução. Então, é bem provável até que eles consigam. Mas quando a gente pensa, né, para investir o recurso, eu preciso ser um pouco mais conservador. Então, a gente prefere ficar de fora por hora. interessante. E de outros ativos aí do varejo, o que que o investidor tem que se preocupar? E para a gente já finalizar, né, o tema, o que que o investidor tem que se atentar se ele quiser investir no setor? Quais são as preocupações que ele tem que ter? Tá, eu ficaria bastante de olho com essa questão de benefício fiscal, tá? Eu ficaria bastante de olho também do quão sensível é o consumidor para esse tipo de produto, né? Então, se você olhar para o resultado de 2020, você já consegue ter uma boa noção, né, se o consumidor é sensível ou não para essas empresas. Porque dentro do varejo mesmo, tem empresa que cresceu 30% e teve empresa que teve queda de 10% de receita. Então, a gente já consegue ver eh, esse tipo de coisa. Assim, eu acho que pode dar uma boa oportunidade, embora a gente esteja nesse cenário. Parece até que eu estou um pouco mais pessimista, né? Que esse cenário está bem difícil, mas a verdade é que o mercado também se move na margem, né? Então, qualquer notícia um pouco mais otimista em relação à queda de juros, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para grandes valorizações no varejo, tá? Então, tem esses riscos aqui associados que a gente está comentando, mas se você conseguir se posicionar em empresas que estão, de certa forma, blindadas a esses riscos,
eu acho que pode ser uma boa oportunidade, porque essa queda de juro aí vai. Se a alta de juro prejudica, a queda também ela acaba beneficiando bastante essas companhias. Excelente. Bom, Fernando, muito obrigado pela participação aqui. Como que o pessoal te acha? Obrigado você, Fabrício. Foi um prazer estar conversando aqui com você. Fico à disposição para a gente trocar mais ideia aqui. Para mim foi bastante rico. Bom, eu tô no Instagram, @ofernandoferrer. Lá eu converso um pouco sobre o mercado, enfim. A gente tá lá sempre discutindo aí esse mercado que é bastante dinâmico, né? Ótimo. Então, Fernando Ferreira, aí vai estar aqui na legenda do episódio também o nome, então quem tiver dúvida no sobrenome aí vai estar escrito. Tá? Mas, Fernando, muito obrigado mais uma vez pela participação, foi um prazer falar contigo e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E aí, curtiu o episódio? Então, ó, faz o seguinte, manda aqui nos comentários aquelas ações de varejo que você está investindo ainda, que você está acreditando, está mirando numa recuperação e manda também aquelas que você está, fugindo, que você está querendo ver longe da sua carteira. Combinado? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @ofabrício Duarte. Te vejo no próximo Money Play. Tchau!